Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, segundo domingo da Páscoa, e hoje celebramos o domingo da Divina Misericórdia. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículo do 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes o pecado, eles serão perdoados. A quem não lhe perdoares, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou-se e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse: "Acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse domingo da Divina Misericórdia, segundo domingo da Páscoa, a liturgia, o Evangelho, quantas mensagens bonitas traz para cada um de nós para meditarmos nesse dia. Começamos vendo os discípulos trancados, com medo. Mas depois Jesus, mesmo com as portas fechadas, o Cristo ressuscitado aparece no meio dele e vos diz: "A paz esteja convosco." E o medo toma lugar à alegria, pois o Mestre, Jesus, o ressuscitado, o Filho de Deus, está ali no meio deles. Sem Jesus, o medo; com Jesus, a alegria. E assim Jesus mostra para todos eles, e ali, que era um dia de domingo, Jesus vai mostrar para ele as suas marcas, as suas chagas, as chagas do Cristo crucificado, que o ressuscitado carrega com ele. E aqui Jesus vai soprar o Espírito Santo sobre os discípulos, dizendo: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não lhe perdoardes, eles lhes serão retidos." Essa mensagem é muito importante, porque tem muitas pessoas por aí que não querem se confessar. E aqui diz: "Não, eu falo direto com Deus, eu converso direto com Deus." Será se isso é verdade, fosse verdade? Porque Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e ele sabia que os discípulos iriam morrer. Para quê? Jesus sopra, dando poder aos discípulos, dando poder à igreja. E nós, católicos, pela sucessão apostólica, é o sacramento do perdão,
o sacramento da confissão, Jesus deixa bem claro: aqueles que vos perdoardes o pecado, lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. É uma mensagem muito importante para aqueles que dizem: não, eu me confesso direto com Deus. Não, se isso fosse verdade, Jesus não teria soprado o Espírito Santo sobre a igreja e dado esse sacramento do perdão. A divina misericórdia de Deus que habita o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, para que nós não perecermos nos nossos pecados, mas que nós fôssemos perdoados e pudéssemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, precisamos acreditar, precisamos ter a fé. Jesus vai dizer a Tomé: não seja incrédulo, mas seja fiel. Tenha fé naquilo que tu não vê, porque é muito fácil para aquele dizer: onde é que está isto na Bíblia? Isso não é fé, isso é ceticismo. Fé é acreditar aquilo que nós não vemos. E assim Tomé vai fazer essa experiência do amadurecimento na fé, porque tantas aparições Jesus já tinha feito aos discípulos, mas eles ainda estavam reticentes, alguns, em acreditar que Jesus é o ressuscitado. Quando aparece a Maria Madalena, aos discípulos em Emaús, quando vai aparecer na praia, na pesca milagrosa, quando aparece os discípulos nesse domingo, e Tomé vai dizer: se eu não tocar as chagas, não tocar o lado, não acreditarei. E Jesus aparece novamente, 8 dias depois, novamente no domingo, e chama Tomé em separado e pede para ele fazer a experiência do Cristo crucificado, do Cristo ressuscitado, que ele pudesse amadurecer na fé. E vai dizer: felizes os acreditaram sem terem visto. Acreditarem porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Tomé amadurece na fé quando Jesus pede para lhe tocar as suas chagas. E aí ele vai fazer uma profissão de fé que nós repetimos ela quando o sacerdote apresenta o corpo de Cristo, apresenta o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que nós não sejamos discípulos infiéis, que nós possamos acreditar, que nós possamos ter fé. É isso que Jesus quer de cada um de nós, que amadureçamos na fé, demos passos mais adiante na fé, porque se tudo o que nós quisermos acreditar foi do que nós vemos, o próprio evangelista São João vai dizer que muitos outros sinais realizou Jesus, mas que não estão escritos nesse livro. Mas este for escrito para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo, precisamos crer, para que crendo tenhais a vida no seu nome. A palavra de Jesus, tantas outras coisas que Jesus fez que não estão nos evangelhos. Por isso que o tripé da igreja é a tradição, é a palavra e é tudo isso que representa para cada um de nós. Porque a palavra, dos evangelhos, o primeiro foi escrito 70 anos depois da morte de Cristo. Então, como os cristãos eram passadas a história pela tradição oral. Por isso que o magistério da igreja é belíssimo, por isso que essa igreja que tem 2000 anos é a igreja verdadeira de Cristo.
porque Jesus soprou o Espírito Santo sobre essa igreja, dando à igreja essa ligação com Cristo. A Pedro, ele dá as chaves da igreja. Tudo que ligar na terra seria ligado no céu. E hoje, Jesus sopra o Espírito Santo, o Espírito da divina misericórdia, para que nós não perecêssemos no pecado, mas que crendo, nós possamos ter a vida eterna. Então, para aqueles que procuram sempre dizer, onde é que está isso na Bíblia? Está respondido pelo evangelista São João, que vai verdadeiramente dizer que tantas coisas fez Jesus, que a tradição da igreja conta de geração em geração ao longo desses 2000 anos. Aquele que crê somente que está escrito, esse não é fiel, esse não tem fé, mas é um cético. Que nós possamos amadurecer na fé, dar esse passo adiante, abrir o nosso coração para a graça de Deus, para que crendo nós tenhamos a vida em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para todos.